Nessa manhã, então, nós vamos dar mais uma vez uma olhadinha, né? Na verdade, é a última vez que nós vamos olhar nesse tema, nesse período de férias, né? Janeiro é um tempo em que muitas pessoas viajam, né? Então, a gente aproveita esse momento para tratarmos de alguns outros assuntos relacionados à Igreja do Senhor. Nós falamos um pouquinho sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, né, no mês de dezembro e também no início do mês de janeiro. Hoje nós estamos finalizando, né, pelo menos por esse momento, nós vamos finalizar esse tema, né, sobre a igreja discipuladora. Nós vimos no primeiro domingo, né, o que a Bíblia fala sobre uma igreja discipuladora. Então, nós percebemos que a igreja deve discipular não simplesmente porque é um programa da igreja, né, não é uma visão, pessoal de alguém, de um pastor ou de uma igreja ou coisas dessa natureza, né, mas é um mandato do próprio Senhor Jesus Cristo, né, Ele mandou que nós façamos discípulos. Nós falamos um pouquinho sobre aquele equívoco que nós muitas vezes cometemos, né, em enfatizar o id, mas na verdade a ênfase do texto bíblico lá de Mateus 28, ele está em fazer discípulos e ensiná-los então, né? Então a gente precisa mudar um pouquinho o nosso entendimento a respeito disso. Então não é simplesmente ir, que é a ordem, mas a ordem é fazer discípulos. Nós vimos na semana passada alguns obstáculos que nós podemos encontrar no que diz respeito, então, a essa tarefa, né, de fazermos discípulos. E hoje, então, com a graça de Deus, eu quero falar um pouquinho, então, sobre o que nós precisamos fazer, ou pelo menos o que nós devemos pensar a respeito, então, para nós tornarmos a nossa igreja uma igreja discipuladora, tá? Nós vamos perceber aqui, irmãos, nesses slides, né, na aula de hoje, e eu não quero que os irmãos pensem que eu estou restringindo o assunto a um grupo, né, de pessoas, mas você vai ver muitas ênfases direcionadas aos líderes da igreja, né, especialmente aos presbíteros, ao conselho e por aí vai. Sim, tudo isso começa dentro da liderança, né, mas isso não exclui cada um de nós nessa responsabilidade, naquilo que nós precisamos fazer, no que diz respeito, então, ao desejo de tornar a nossa igreja uma igreja discipuladora. No final, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as implicações, né, de nós tornarmos a igreja uma igreja discipuladora, tá? Então, eu quero começar falando sobre essa afirmação, né? Então, esse autor aí, o Brian Hughes, ele diz assim: durante o nosso tempo na Terra, o discipulado não pode parar. É um estilo de vida e uma ordem bíblica, tá? Então, se nós pudermos resumir a lição de hoje, a minha intenção realmente é mostrar isso, de que o discipulado, ele não é um programa da igreja, ele não é uma escolha pessoal, ele não é algo para um grupo seleto de pessoas, ele não se restringe a pessoas, digamos, mais inteligentes, mais apuradas biblicamente, mas é uma ordem que Jesus dá a todo aquele que é verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, eu estou usando o livro do Cláudio Marra, né, o pastor Cláudio Marra, e ele fala alguns conselhos, então, que ele dá algumas orientações ao conselho discipulador. Que eu falei, né, a gente vai começar pela liderança, olhando então para a liderança, e certamente isso serve para nós também. Então, alguns conselhos melhor dizendo, algumas orientações que o Cláudio Marra dá a um conselho discipulador que quer de fato tornar a sua igreja uma igreja discipuladora. Então, a primeira coisa que ele fala é que quando uma igreja quer se tornar uma igreja discipuladora, ele vai dizer: em todos os assuntos, o conselho discipulador terá a orientação da palavra de Deus. Então veja, Deuteronômio, capítulo 6, que nós falamos aqui nas semanas passadas, né? Especialmente nós falamos na primeira lição sobre esse tema da igreja discipuladora, nós percebemos que o discipulado, ele não é algo do Novo Testamento. Ele começa desde Moisés,
quando Moisés, então, ensina o povo, dizendo: vocês precisam discipular os filhos de vocês. Vocês precisam orientá-los de acordo com a palavra de Deus. Mas veja, se você der uma olhadinha lá em Deuteronômio capítulo 6, o verso de número 4, se você quiser abrir lá, você vai encontrar assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O texto segue, então, com a ordem de que agora você, então, deve inculcar isso aos filhos. Mas percebam o verso 4 primeiramente, irmãos. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum conselho, nenhum pastor, nenhum discípulo vai conseguir, de fato, transmitir a palavra de Deus sem que primeiro ele cumpra aquilo que está aqui no verso de número 4. Primeiramente, ele precisa amar a Deus de todo o coração. O pai e a mãe, antes de ensinar aos filhos a palavra de Deus, eles precisam amar a Deus. Eles precisam colocar Deus em primeiro lugar. Eles precisam demonstrar isso na vida deles, de que Deus, de fato, é a pessoa mais importante na vida deles. E aí, então, nós vamos conseguir transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos, tá? Então, veja, quando a gente entende que o discipulado é um estilo de vida, isso muda, então, a nossa orientação. O conselho, então, se reúne não na sua própria perspectiva, não tentando buscar seus próprios conhecimentos e impor as suas próprias vontades, mas ele vai ser orientado segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que a Escritura diz, tá? Então, isso é importante para nós compreendermos, tá? A segunda coisa, então, que a gente precisa compreender para termos a igreja discipuladora, é isso, né? Cláudio Marra vai dizer: os presbíteros serão orientados em seu relacionamento pessoal pela palavra de Deus, tá? Então ele vai dizer o seguinte: olha, na busca pelo conhecimento, na prática da palavra de Deus, os presbíteros oferecerão à igreja um modelo de laço de amor ao Senhor. Então, a própria liderança vai começar a demonstrar isso, que a vida deles, então, é guiada, então, pela palavra de Deus. Os presbíteros, ele vai dizer, eles vão gastar a sua vida, né, e vão gastar-se nas reuniões exatamente compartilhando aquilo que eles têm aprendido na palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado ao coração de cada um deles, como Deus então tem movido a vida de cada um deles dentro do ofício do presbiterato, né, ou do diaconato, a gente poderia incluir aqui, né, e eles vão perceber, a gente vai começar então a perceber exatamente essa demonstração de que a vida dos líderes, então, são guiadas pela palavra de Deus, tá? Ele vai dizer ainda o seguinte, né, que os presbíteros, eles serão orientados por uma visão bíblica de discipulado na execução de todas as suas tarefas, tá? Então, o que o Cláudio Marra diz nesse ponto? Olha, uma vez que a liderança, então, entende que o discipulado é um estilo de vida, eles vão começar, então, a exercer as suas funções dentro do seu ofício, exatamente nessa visão do discipulado. Então, eles vão trabalhar exatamente desejando, então, de que pessoas alcancem um crescimento espiritual. Eles vão trabalhar, então, para discipular pessoas. Então, todas as vezes que eles se reunirem com alguém, seja numa conversa formal, seja numa conversa informal, o intuito deles é exatamente levar essas pessoas, então, ao amadurecimento, ao crescimento espiritual. Então, veja como isso é importante, irmãos. Isso tem tudo a ver com aquilo que a nossa Constituição mostra para nós. De que, eu falei isso daqui há um tempo atrás, né, algumas semanas atrás. A função, melhor dizendo, né, o ofício do presbítero, ele é muito mais pastoral do que administrativo. E às vezes nós costumamos, né, ver o ofício do presbítero como um ofício administrativo, mas ele é sobretudo um ofício pastoral, de cuidado, de orientação, de discipulado de pessoas, então, para que elas possam compreender aquilo que Deus deseja da vida de cada uma delas, tá? Além disso, então,
essa perspectiva, então, de uma igreja discipuladora, ela vai trazer, então, aos presbíteros essa sensibilidade para o discipulado que eles terão que desenvolver. Então, o que é que o Cláudio Marra está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, uma vez que a gente entende que a igreja deve discipular pessoas, que o discipulado não é apenas um programa da igreja, que o discipulado não é algo para um grupo seleto de indivíduos, mas que o discipulado é algo que Jesus ordenou para cada um de nós, cada um dos presbíteros assumirão a responsabilidade de eles mesmos procurarem, então, os seus próprios discípulos. E isso, então, é o que o Cláudio Marra vai dizer, né? Isso vai ser um testemunho para a igreja de que, de fato, isso é algo real, de que isso é algo verdadeiro, de que isso é algo possível, de que isso é algo que, de fato, deve fazer, porque a igreja vai perceber os seus próprios líderes envolvidos, então, nessa questão do discipulado. Então, quando a gente tem uma igreja discipuladora, os líderes, então, eles se despertam exatamente para isso, e eles compreendem que isso é uma tarefa prioritariamente de algo que eles precisam fazer, tá? Então, é isso que o Cláudio Marra coloca aqui diante de nós, tá? Além disso, então, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que os presbíteros deverão ser orientados pelos objetivos de Deus para a sua igreja. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, uma vez que nós entendemos que a igreja deve discipular pessoas, este é o objetivo de Deus para a vida da igreja. E os líderes, então, serão os primeiros a trabalharem e a lutarem, então, por esse objetivo, tá? Veja, por exemplo, Colossenses capítulo 1, o verso de número 28. Vou pedir aqui o pastor Sandro para ler, por gentileza, Sandro. Colossenses 1, 28. Um 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, nós podemos dizer que um dos objetivos, então, da igreja é isso, é anunciar, advertir a todo homem e ensinar todo homem em toda a sabedoria. Para quê? Para que este homem, então, seja apresentado perfeito em Cristo. Então, percebam, irmãos, que os objetivos, quando eles se tornam vívidos, quando eles se tornam os objetivos que a Bíblia coloca para nós, certamente isso vai trazer mudanças no que diz respeito, então, à agenda da igreja. Então, se o objetivo, então, da igreja é levar as pessoas à maturidade, é levar os cristãos, então, a serem mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, então nós precisamos ordenar a vida da igreja, a agenda da igreja, os compromissos que a igreja vai assumir, as iniciativas que a igreja, então, vai criar, exatamente neste objetivo, de levar as pessoas, então, a parecer-se cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. E os presbíteros, então, uma vez que entendem que este é o objetivo da igreja, eles trabalharão, então, nesse intuito, né, de que essas pessoas cheguem, de fato, a essa maturidade cristã, tá? Além disso, então, o Cláudio Marra, ele vai dizer o seguinte, que o conselho da igreja, ele será orientado pela consciência de que ele é um corpo dentro do corpo, né? Ou seja, o colegiado, então, dos presbíteros, ou o colegiado dos oficiais, eles funcionam exatamente como um corpo dentro do corpo, né? E à medida, então, que esse corpo se relaciona, e à medida, então, que o próprio corpo de presbíteros, de diáconos, eles crescem, eles amadurecem, eles entendem esses objetivos, eles colocam em prática, então, esses objetivos, ou seja, quando os oficiais, né, e os presbíteros especialmente, eles se comprometem, então, a discipular pessoas,
a orientar essas pessoas, quando eles abraçam então essa visão de uma igreja discipuladora, isso então obviamente reflete nos demais. Os demais então começam a abraçar esse mesmo objetivo. Eles começam então a correr atrás dessa igreja discipuladora. Eles começam também a entender quais são os objetivos que estão sendo colocados diante deles, né? Obviamente, quando acontece o contrário, é o que acontece também, né? Quando a liderança não se atenta, ou quando a liderança não se preocupa com isso, a tendência é que os membros também não se preocupem. Os membros, eles também não busquem esses objetivos, tá? Então, o conselho, né, se torna um corpo dentro do corpo, se torna um modelo de relacionamento e de compromisso para os demais membros da igreja do Senhor, tá? Além disso, então, o Cláudio Marra vai dizer o seguinte: os presbíteros serão dirigidos pela consciência de seus relacionamentos com as suas famílias. Então, olha que coisa interessante que ele coloca aqui diante de nós, né? E ele faz uma advertência para nós nesse ponto aqui. Muitas vezes, nós não conseguimos ter um bom relacionamento com a nossa família, né? Não é no sentido de ter tempo, né? Mas muitas vezes a igreja está tão cheia de atividades, e às vezes os presbíteros têm que estar nessas atividades, né? Estão tão envolvidas nas demandas da igreja, que o presbítero, né, o pastor, os líderes da igreja, eles correm o sério risco de se envolverem tanto com as coisas da igreja e acabarem se esquecendo da sua própria família. E quantos de nós não conhecemos casos assim, não é? De pessoas que estavam completamente envolvidas com a igreja, engajadas com o trabalho da igreja, mas por algum motivo, alguém da família, o filho, a filha, né, acabou se desviando do evangelho. E não é surpresa para muitos de nós quando a gente às vezes descobre, às vezes, a ausência do pai, a ausência da mãe, mesmo tendo uma família ou tendo os pais tão envolvidos com o trabalho da igreja. Mas quando a gente entende que o nosso papel, então, é de discipular pessoas, a primeira coisa que nós queremos fazer é discipular os nossos filhos. É, de fato, então, discipular as nossas famílias. E isso, então, vai começar exatamente pelos presbíteros. Então, percebo novamente, irmãos, se a igreja, então, percebe que os presbíteros, os líderes, estão envolvidos, então, no discipulado das suas famílias, isso, então, tende a refletir também nos demais, né? Ou seja, as demais famílias da igreja entenderão que o papel deles como pais prioritariamente é discipular os seus filhos, né? Então veja que isso também traria uma mudança na agenda e na perspectiva da igreja. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, né? Ao invés de nós ficarmos tão preocupados em atividades, em agendas, em programações, nós estaríamos mais focados, de fato, em fazer discípulos, em ter tempo, então, para compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas. Não é que a gente não vai ter eventos, não é que a gente não pode ter programações, mas o nosso objetivo final, o nosso objetivo maior é, de fato, fazer discípulos e ensinar a essas pessoas aquilo que Jesus ensinou a cada um de nós, tá? Então, o Cláudio Marra, ele vai trazer, então, essa citação aí para nós. Eu vou pedir os irmãos aí para lerem para mim, por gentileza. Podem ler, por favor? Os presbíteros Isso, então não levem a mal ali a frase do pastor Cláudio Marra, né, quando ele diz lá que os presbíteros recusarão envolvimento em tantas atividades. De repente você está falando assim, o pastor está incentivando os presbíteros a não participar de nada da igreja? Não é isso, né?
Mas ele está pontuando exatamente isso, né? De que uma vez que nós entendamos que a igreja deve ser uma igreja discipuladora, a gente não vai estar tão preocupados em diversas atividades. Como eu mencionei agora há pouco, muitas vezes essas atividades da igreja exigem a presença dos oficiais, dos líderes da igreja, do pastor da igreja, e muitas vezes essas demandas de diversas atividades acabam então colocando o presbítero, o líder, mais para fora de casa, e ele às vezes não tem tempo exatamente para fazer aquilo que é primordial, né, que é discipular a sua própria família, discipular a sua própria casa. Então a prioridade então seria essa, né? Seria de fato nós termos tempo com a nossa família para nós discipularmos os nossos filhos, tá? Além disso, então, dentro dessa perspectiva de se tornar uma igreja discipuladora, o Cláudio Marra vai dizer o seguinte, que os presbíteros serão também orientados pela consciência de seu relacionamento com o rebanho. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os presbíteros vão ter que aprender a lidar com as pessoas no dia a dia. Eles não vão simplesmente lidar com reuniões do conselho, com questões meramente administrativas. Eles não simplesmente se limitarão a servir a ceia do Senhor ou fazer algum tipo de representatividade nos concílios. Nada disso. Eles vão aprender a pastorear o rebanho, a procurar as pessoas, a conversar com elas, a gastar tempo com essas pessoas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também, né? Eles vão aprender a dividir o trabalho juntamente com os demais presbíteros, né? Procurando então essas pessoas para aconselhamento, para orientação, para discipulado. Por quê? Porque ele está envolvido com isso. Ele de fato vai atrás das pessoas, né? Ele não tem receio de encarar problemas, ele não tem receio de encarar dificuldades, ele não tem receio de muitas vezes ter que orientar, ou até mesmo chamar a atenção de algum membro da igreja, porque ele entende que o seu papel é exatamente esse, né? De discipular, de orientar, de trazer a verdade de Deus a cada um deles, né? Então, veja, isso vai colocar diante de nós exatamente o resgate da função do presbítero, como essa função primordial de pastorear o rebanho de Deus. Isso vai requerer de cada um dos presbíteros um entendimento mais claro, um entendimento mais sólido, um entendimento mais profundo da palavra de Deus, né? E isso então trará grandes benefícios, certamente, para a vida de uma igreja discipuladora, tá? Então, dentro disso, o Cláudio Marra vai trazer alguns fatores que as ovelhas passarão a observar nos presbíteros, né? Então ele relaciona, por exemplo, o contato frequente e amplo, o relacionamento agradável e gentil, o acesso que as pessoas têm ao presbítero. O modelo, né, do presbítero deve ser observado em diversos meios e situações da vida. O presbítero vai ter que demonstrar coerência e clareza quanto ao comportamento, valores e por aí vai. O comportamento do presbítero deve estar alinhado às convicções da comunidade. O estilo de vida do presbítero deve ser explicado por conceitos, com experiências seguidas de instruções e por aí vai, né? Então veja, nós passamos a olhar os presbíteros e os pretensos candidatos ao presbiterato não mais por aquela visão de amizade ou de conveniência. Eu vou escolher fulano de tal, porque fulano de tal está aqui há tantos anos na igreja, né? Então eu acho que ele merece uma oportunidade, né, de poder exercer o presbiterato ou o diaconato, né? Vamos dar uma chance para fulano, para ciclano, para bertano, né? Vamos fazer isso, né? Não, os nossos conceitos e a nossa visão acerca do presbiterato, da liderança da igreja, será uma visão voltada então para pastores, para discipuladores, para as pessoas que estão no meio do povo de Deus, no meio da igreja, e eles exercem isso naturalmente. Eles vão atrás de pessoas, eles se relacionam com pessoas, eles são capazes de instruir essas pessoas segundo a palavra de Deus. Eles têm um conhecimento bíblico suficiente para poder, então, orientar o rebanho de Deus, porque é exatamente isso que vai acontecer, irmãos.
Porque, no final das contas, se nós, então, elegemos um presbítero e colocamos diante da igreja alguém que não seja um pastor, certamente isso vai trazer influências negativas, então, para a vida da igreja. Mas se nós compreendermos aquilo que Cláudio Marra está colocando aqui diante de nós e percebermos, então, o compromisso que essas pessoas têm, de fato, com o cuidado do rebanho de Deus, isso, com certeza, vai trazer também benefícios para a vida da igreja, porque a gente vai poder caminhar segundo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo deseja de cada um de nós, tá? O Lawrence Richards, ele diz assim: para a palavra conquistar o nosso coração e ser aplicada de modo eficaz na transformação, precisamos de um relacionamento próximo com o Mestre. Então eu vou falar um pouquinho disso no final, mas veja, eu falei sobre isso na primeira lição sobre o discipulado. Discipular pessoas não é apenas ensinar a Bíblia para elas. Você tem que se relacionar com elas. Você tem que andar com elas. Você tem que caminhar com elas. Você tem que ter momentos a sós com essa pessoa para instrução. Você tem que marcar um cafezinho com ela, lá na lanchonete ou na cafeteria da sua preferência. Você tem que ter um momento em chamar essa pessoa na sua casa, sentar com ela. Você tem que ter um momento para sair, para ter um momento no cinema, para ver se você se comporta ou se você é coerente aos seus valores, né? Quando de repente você vai no cinema e você está com o seu discípulo, né? Você dá lá uma nota de R$20 para comprar uma pipoca. Não sei quem compra R$20 uma pipoca, né? Mas eu estou só usando aqui um exemplo, né? Ninguém compra com R$20 uma pipoca. Mas, vamos lá, você dá R$20 lá para a pessoa, né? E a pessoa te devolve como se estivesse devolvendo um troco de R$50. E o seu discípulo está do seu lado e ele vai perceber e vai dizer: será que ele vai devolver a diferença? Ou será que ele vai achar que isso é a bênção de Deus que está sendo sobre a vida dele, né? Então você se expõe a valores e a situações que as pessoas estão ali do lado analisando, né? E você vai na lanchonete e de repente você é mal atendido e o seu discípulo está do seu lado observando se você vai dar a chamada de atenção na garçonete ou no atendente, ou se você vai se comportar bem, mesmo quando você não é bem atendido na lanchonete da sua preferência. O seu discípulo vai olhar para você como é que você caminha no shopping, quem você observa, quem você olha, como você olha, quais são os valores que você expressa quando você está diante de uma vitrine com aquela roupa bonita, né? O que externaliza no seu coração quando você está sozinho. Então, é caminhar um do lado do outro. Quando você vê o seu discípulo vai ver os seus defeitos, as suas qualidades, as suas tentações e por aí vai. Isso requer tempo, isso requer proximidade. Não é simplesmente uma aulinha que você dá ali e fala assim: vai, meu filho, agora está tudo certo, pode caminhar lá, e aí você agora resolve a sua vida. Por isso que muitas vezes discipulado é difícil. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem discipular. Porque vai requerer de cada um de nós uma mudança na nossa agenda, uma mudança no nosso comportamento de vida, uma mudança nas nossas prioridades. Mas veja que o Lawrence Richards, ele diz isso: a palavra só vai entrar no coração, de fato, quando nós tivermos proximidade uns com os outros, né, com os nossos discípulos. Então, vamos lá. Quais são os passos, então, para que um conselho e uma igreja possam se tornar uma igreja discipuladora? Então, o Cláudio Marra, ele traz algumas questões importantes aqui para nós. Primeiramente, então, o que ele vai dizer? O pastor mestre analisará com o conselho a missão da igreja nos termos da grande comissão. Então, o que ele está dizendo aqui? O conselho precisa saber o que Jesus exige da sua igreja à luz de Mateus 28. Nós já vimos nas semanas passadas. Jesus exige de nós fazermos discípulos. Então, o pastor, juntamente com o conselho, precisam chegar a essa conclusão clara, óbvia. Por mais que o texto talvez esteja claro naquilo que Jesus está dizendo ali,
Nós precisamos internalizar isso no nosso coração e precisamos realmente nos comprometer a isso, a efetivamente trabalharmos em favor da grande comissão. Uma vez que o pastor, juntamente com o conselho, entende que a tarefa da igreja é fazer discípulos, certamente tudo aquilo que vem depois será nesse objetivo maior. Todas as programações, todas as iniciativas, todos os desejos do coração, tudo então que concerne a vida da igreja será, no final das contas, para alcançar este objetivo sublime, maior, este alvo que é de fato o alvo, primeiramente do conselho da igreja e que será externalizado de maneira clara, objetiva, proposital para os demais membros da igreja. Nós queremos fazer discípulos. Nós queremos cumprir o mandato de Jesus na nossa vida e também na vida da igreja, tá? Então vamos lá. Segunda coisa aqui, o pastor mestre estudará com o conselho o que a Bíblia ensina acerca das características e das responsabilidades do presbítero. Nós vamos começar isso aqui no nosso conselho em março. Cada um dos presbíteros já receberam um livro, que nós vamos então tratar desse livro durante todas as nossas reuniões do conselho no ano de 2025, para que nós possamos aprender juntos quais são os propósitos, quais são os objetivos, por que eu devo ser presbítero, como presbítero, o que eu devo fazer, o que a Bíblia, o que Deus espera de mim, o que eu devo esperar da igreja, qual é meu papel como líder. Então, a partir do próximo dia 10 de março, com a graça de Deus, nós vamos começar esses estudos dentro do conselho, tá? Então, o Cláudio Marra, ele fala de algumas características aqui, rapidamente, para que a gente possa entender, né? Então, o presbítero, né, o conselho, ele trabalha dentro de um colegiado, é o que você encontra em Atos capítulo 14, verso 23. E promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido, tá? A responsabilidade, então, dos presbíteros também diz respeito ao trabalho da igreja. Todos os presbíteros, então, nós vamos ver isso, eles são responsáveis pelo pastoreio da igreja. Atos 20, 28 vai dizer: atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, né? Aqui o bispo pode ser traduzido como presbítero, né? Ou como ancião, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Pedro capítulo 5 vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Uma das características também do presbiterato diz respeito também à aptidão que eles precisam ter ao ensino. 1 Timóteo vai dizer o seguinte, capítulo 3, é necessário, portanto, que o bispo, né, aqui bispo também é presbítero, ancião, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Além disso, 2 Timóteo 2,24 vai dizer assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, tá? E ainda Tito 1,9 vai dizer que o presbítero deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Então, são características, né, que estão aqui diante de nós, então, que serão trabalhadas, né, durante esse ano de 2024, né, mas que, uma vez que a gente entenda, isso pode, de fato, mudar, então, as nossas perspectivas com relação, então, ao trabalho da igreja no discipulado, tá? Além disso, então, o Cláudio Marra vai dizer: o conselho
avaliará as possibilidades de divisão do trabalho de pastoreio e discipulado do rebanho. Isso também já foi feito no nosso conselho. A partir de março também, o nosso conselho, ele já recebeu ali orientações, divisão então do rebanho de Cristo, para que cada um deles então possam pastorear, visitar, aconselhar esses membros de maneira particular, tá? Além disso, então, ele menciona que o pastor, junto com uma comissão, avaliará o currículo para a escola dominical. Nós vamos criar essa comissão aqui na nossa igreja também, uma comissão de educação cristã, que vai nos ajudar na elaboração do nosso currículo da escola dominical, na escolha do material, na supervisão do trabalho dos professores, buscar treinamento para os professores, né? Buscar ajudar outras pessoas, então, a se envolverem com a área de ensino. Então, com a graça de Deus, nós vamos criar essa comissão, a fim de que nós possamos trabalhar na educação cristã da nossa igreja, tá? Além disso, então, a igreja que quer se tornar discipuladora, ela cuidará das famílias, estimulará para que adorem em casa e sejam evangelistas de seus vizinhos. Algo simples, irmãos. Algo simples. Eu diria que é algo até óbvio, né? Mas que muitas vezes nós nos esquecemos, nós às vezes terceirizamos esse trabalho, né? Nós achamos que isso não é para nós, que outras pessoas mais capacitadas devem fazer isso, mas exatamente isso que o Cláudio Marra coloca. Cada um de nós assumindo, então, esse compromisso de sermos, então, pessoas que, por exemplo, tem culto doméstico pelo menos uma vez na semana em casa, com os filhos, ou quem não tem filhos, mas façam com a esposa, que de fato se comprometam a mostrar para os vizinhos, né, que você é um crente, né, que o seu vizinho não tenha que fazer muito esforço para descobrir qual é a sua profissão de fé, mas que ele tenha, obviamente, acesso a você e saiba que, de fato, você é um crente, você é um presbiteriano, você é da Igreja Presbiteriana do Sudoeste, para que você seja estimulado a evangelizar aquelas pessoas que estão próximas de você, no seu trabalho, na sua escola, no bloco onde você mora. Você assuma, então, esse compromisso de ser uma testemunha viva do amor de Deus, onde quer que você esteja, tá? Então, dentro disso, o Cláudio Marra vai dizer, olha, o culto, então, ele será o ápice de todo o esforço em discipular, ensinar a conduzir pessoas a um amadurecimento. Então, quando a gente se reunir aqui, como a gente vai fazer hoje à noite, nós vamos simplesmente, como quem diz assim, fechar com chave de ouro tudo aqui, todo o esforço que a gente tem feito. Nós vamos se alegrar diante de Deus, nós vamos bendizer a Deus por todo o esforço que nós temos feito, com a graça de Deus. Nada disso é feito com o nosso esforço, irmãos, mas com a graça de Deus, o esforço que nós temos feito em discipular os nossos filhos durante a semana, em ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos durante a semana, em buscar relacionamentos durante a semana, em nos encontrarmos com os nossos discípulos durante a semana, em testemunhar do amor de Deus durante a semana, no trabalho, em casa, na vizinhança, em demonstrar de fato a razão da nossa existência. Então, quando nós nos reunirmos aqui no domingo à noite, será para isso. Para juntos podermos cantar as bênçãos e as maravilhas que Deus tem operado na vida de cada um de nós. E quando nós sairmos então do culto à noite, que nós recebermos a bênção de Deus, né, através da bênção apostólica, nós vamos voltar de novo e nós vamos trabalhar durante aquela semana novamente, no intuito de discipular, no intuito de ensinar, no intuito então de evangelizar, de testemunhar do amor de Deus, de socorrer aqueles que estão mais necessitados, de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e nos preocuparmos realmente a respeito do destino eterno que essas pessoas estão caminhando. E aí nós vamos fazer isso semanalmente, né? Louvando a Deus, bendizendo a Deus, sendo capacitados por Deus para que de fato nós possamos
cumprir a missão que Jesus deu a cada um de nós. Então, o Cláudio Marra vai dizer, a visão discipuladora e o lugar dado ao ensino farão a diferença maior, sendo ambos também o primeiro passo para tornar as pessoas interessadas em ensinar. Então, o que o Cláudio Marra está dizendo? Quando nós temos uma igreja discipuladora, nós temos, então, o desejo cada vez maior pelo ensino, pela palavra de Deus. Algumas pessoas, têm tido a experiência de estarem discipulando. Talvez nunca tiveram uma experiência, assim, digamos, sistemática de trabalharem dentro de um discipulado. E algumas dessas pessoas relatam o seguinte: olha, agora eu tenho que me preparar muito mais, agora eu tenho que ler a Bíblia muito mais, agora eu tenho que buscar muito mais conhecimento, eu preciso estar muito mais firme, eu tenho que ter muito mais compreensão da palavra de Deus para que eu possa, então, ensinar essas pessoas a lição A, a lição B ou a lição C. Então, o discipulado não é uma bênção só para o discípulo, mas é uma bênção também para quem está discipulando. Porque você acaba, querendo ou não, forçado ou não, você acaba tendo que buscar esse conhecimento. Então, você vai acabar tendo que ler mais a palavra de Deus. Talvez você vai ter que buscar alguns livros teológicos para que você possa, então, se aprofundar em algum assunto. E isso, então, vai levar cada um de nós ao amadurecimento. Nós que estamos discipulando e certamente as pessoas que estão sendo discipuladas vão poder desfrutar desse conhecimento que nós temos adquirido, pela graça de Deus. Então, dentro disso, irmãos, a gente pode concluir pensando o seguinte: que benefícios, então, o discipulado pode trazer à igreja local? Nós falamos muito sobre a liderança, nós falamos muito sobre os presbíteros, mas o que o discipulado pode trazer para benefício da igreja? Primeiramente, ele vai afetar positivamente as reuniões e decisões do conselho. O conselho, então, vai pensar sempre na questão do discipulado. A gente sempre vai trabalhar nesse intuito, a gente sempre vai trabalhar nesse mesmo objetivo. O objetivo único, então, é esse, é discipular pessoas. E isso certamente vai ser uma bênção também para o conselho. Tá? Isso também vai afetar positivamente o ministério do pastor. Então, veja, o pastor, ele se preocupará mais exatamente na questão do ensino. Ele vai se preocupar exatamente em capacitar pessoas. O que nós vemos muitas vezes, irmãos, dentro das igrejas, são pastores muitas vezes atolados em questões meramente administrativas. Às vezes o pastor está o tempo inteiro apagando incêndio. Às vezes o pastor passa a semana inteira aconselhando 10, 15 pessoas durante uma semana. Às vezes ele tem que atender uma igreja inteira. Mas se ele tiver um grupo de discipuladores, se ele tiver de fato pessoas então capacitadas, treinadas, comprometidas em fazer discípulos, certamente ele vai ter um tempo um pouco mais livre para ele se atarefar mais exatamente nessa questão do ensino, do treinamento então dessas pessoas, para que elas então possam ajudar o pastor no cuidado com o rebanho. Então, de repente, alguém tenha lá um problema, alguma dificuldade, ou talvez um casal esteja passando por uma crise conjugal, ou por algum problema conjugal. Então, às vezes, isso não precisa imediatamente chegar diante do pastor. Alguém que esteja trabalhando com esse casal, ou com o marido, ou com a esposa em particular, eles terão a capacidade de já chegar ali, já orientar, já aconselhar aquele casal, às vezes um jovem, uma moça, Isso não precisa imediatamente se esperar para que chegue no pastor, mas o próprio discipulador vai tratar desse assunto, vai chamar essa pessoa, vai conversar com ela, Vai orientá-la biblicamente. Sim, se a coisa for mais complicada, se a coisa for mais difícil, certamente isso vai ter que chegar ao conhecimento do pastor. Mas coisas, às vezes, de orientação, ou às vezes até mesmo
momento de oração, isso tudo pode ser feito dentro de um grupo de discipulado. Isso tudo pode ser resolvido, às vezes, com uma conversa entre pessoas que são capacitadas e treinadas e maduras para fazer isso, né? Então, isso vai verdadeiramente afetar de maneira positiva o ministério do pastor, tá? Isso também vai afetar positivamente as atividades da igreja. Então, veja, as nossas atividades, elas não serão meramente atividades, mas nós teremos um objetivo maior. Qual é o objetivo? Fazer discípulos, levar pessoas a Cristo. Então, nós vamos elaborar todas as nossas atividades nesse intuito. E ainda que nós façamos a atividade, recebamos aqui pessoas não crentes, nós não vamos ficar só nisso, nós vamos continuar atrás dessas pessoas. Nós vamos criar meios, nós vamos criar métodos, nós vamos criar estratégias para que a gente não perca o contato com essas pessoas, para que essas pessoas então recebam talvez uma visita, ou essas pessoas recebam um contato durante a semana. A gente vai dividir tarefas entre as sociedades, né, para que talvez uma mulher fique responsável para ir atrás de um número de 2 ou 3 mulheres daquelas que participaram. Os homens também farão a mesma coisa. Os jovens, então, também se comprometerão a isso. Então, a atividade não vai simplesmente se restringir àquele momento que ela acontece, mas ela terá um intuito exatamente em buscar esses discípulos, né? E nós também procuraremos fazer todo o possível, então, para que a gente consiga acompanhar essas pessoas, tá? Além disso, então, o Cláudio Marra vai dizer que a visão de discipulado fará diferença para o treinamento de professores de escola dominical. Então, vejam, irmãos, eu sempre tenho dito isso aos professores da escola dominical. Professor de escola dominical, ele é mais do que simplesmente uma pessoa que está ali na sala de aula. Tem um livro de um pastor batista, né, eu não lembro aqui o nome dele, mas é um livro, o título é muito interessante. O título é o seguinte: Mais do que tios da salinha. É o nome do título do livro. Eu tenho lá, se você quiser emprestado, eu posso emprestar. O livro é muito interessante porque ele fala, o professor, no caso aí ele está tratando do departamento infantil, o professor, ele é muito mais do que simplesmente uma tia da salinha. Naquele momento ali, você recebe uma ovelha de Cristo. É uma ovelhinha que você tem ali por 1 hora, 1 hora e meia, seja lá o que for, né? E às vezes essa criança, quando ela entra na sala de aula, o professor precisa ter essa percepção de que ele não é apenas um conteudista, ele não está ali simplesmente para transmitir um conhecimento, mas ele está ali para pastorear o coração daquela criança. Às vezes a criança vem de casa, às vezes ela está com algum problema, às vezes ela viu os pais brigando, ou às vezes ela teve um problema na escola, ela sofreu bullying na escola. Então, o professor de escola dominical, ele precisa ser treinado para ter essa percepção e essa sensibilidade. Porque muitas vezes o que aquela criança precisa realmente é de pastoreio. E nós, muitas vezes, nos preocupamos no conteúdo. Não, vamos cumprir aqui o conteúdo, tem essa lição para dar, né? Quando não, a gente às vezes nem prepara, não é? Não, vamos aqui passar logo isso daqui, vamos concluir aqui, a criança simplesmente recebe o conteúdo, volta para casa. Eu não estou dizendo que sempre é assim, não estou dizendo que isso é uma regra que acontece, mas nós, muitas vezes, professores de escola dominical, nós muitas vezes não estamos sensíveis àquilo que os nossos alunos estão passando, né? E a gente precisa, de fato, não só estar ali para passar um conteúdo, mas também para ganhar a confiança desses alunos, né? Seria bom, por exemplo, né, se os professores tivessem essa prática, né, no final da escola dominical, pudessem chamar de repente um aluno que percebeu que estava mais calado, estava com um comportamento diferente naquela aula, de repente falar, fulano, você podia me dar 5 minutinhos, eu queria conversar com você, percebi que você estava mais calado hoje, percebi que você estava mais cabisbaixo, mais triste. Está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? Então, isso mudaria, né, a perspectiva do discipulado, muda a nossa perspectiva até no que diz respeito aos professores da escola dominical. Porque o nosso intuito não é só passar conteúdo,
mas o nosso intuito, no final das contas, é discipular pessoas. Então, os meus alunos não se tornam apenas os meus alunos, mas os meus discípulos, ainda que sejam por um breve tempo, ainda que seja por 1 hora e meia, mas eles são os meus discípulos. Então, como meus discípulos, eu preciso não apenas ensiná-los a palavra de Deus, mas eu preciso me relacionar com eles. Eu preciso ganhar a confiança deles. Eu preciso ganhar a amizade das crianças, né? Eu preciso, então, me relacionar com eles ali da melhor maneira possível, tá? E aí, então, o Cláudio Marra vai dizer exatamente isso, né? Se nós continuarmos hoje com a escola dominical como parte de nossa estratégia de discipulado, e se incluirmos a velha e bíblica preocupação de Baxter, eu vou explicar o que é, com os lares que resultam no contato pastoral regular com as famílias, então aproveitaremos o melhor dos dois modelos. Então vale a pena, esse livro está disponível, acho que na internet, O Pastor Aprovado, do Richard Baxter. Richard Baxter, ele não tinha escola dominical como nós temos hoje. Então, as famílias eram pastoreadas e discipuladas uma a uma por Richard Baxter. Ele ia, então, a cada uma das famílias, então, pastoreando. Ele pediu novos pastores, ele pediu para que pessoas pudessem ajudá-lo. Infelizmente, na ocasião, não foi possível fazer isso. Mas ele ia nas famílias, questionava os pais, se os pais estavam educando seus filhos. Então, era assim que funcionava. Os pais educavam os filhos em casa e, de vez em quando, Richard Baxter passava lá para poder dar algum tipo de instrução particular fora dos cultos, né? Porque tinha um momento de culto, de reunião da igreja, mas também tinha um momento, então, que ele fazia isso de modo particular, né? Então, se nós conseguirmos hoje juntar a escola dominical, as atividades da igreja e o discipulado, nós teremos não só um ensinamento geral, como nós estamos aqui, mas aqueles ensinos particulares, onde pessoas podem ser orientadas, podem ser visitadas, podem ser pastoreadas, né? Podem ser ouvidas de modo particular, né? Diante da necessidade de cada uma delas, tá? Então, com o discipulado, treinaremos não apenas a próxima geração de crentes, mas a de líderes maduros e capacitados que assumirão ao tempo de Deus os ofícios e as lideranças da Igreja de Cristo. Até para a gente transmitir as lideranças para a próxima geração, a gente vai ter que passar por discipulado. Ou seja, pessoas que hoje assumem, que estão na liderança, que estão, então, exercendo os cargos, elas precisam ter a preocupação em treinar outras pessoas, para que essas pessoas, no futuro, elas também possam exercer a liderança de maneira madura, né? Então, o que acontece às vezes, irmãos? Acontece isso. Às vezes tem um oficial que ele está naquele ofício 20 anos, 25 anos, 30 anos, e aí simplesmente ele se aposenta, ou às vezes ele morre, e aí a igreja fica assim, e agora? Durante esse tempo ninguém foi treinado, ninguém foi observado para que pudesse substituir aquele líder, aquele oficial. O próprio oficial muitas vezes nem se preocupou com isso, né? De treinar alguém, de caminhar com alguém durante esse período, para quê? Para dizer assim, olha meu filho, depois que eu falecer, ou depois que eu parar com o presbiterato ou com o diaconato, eu quero que você possa estar preparado para isso. E às vezes a igreja não se preocupa com isso, né? E nós muitas vezes ficamos meio que desesperados, não é? Pensando, quem é que vai assumir agora que fulano de tal não quer ser mais presbítero? Ou que fulano de tal agora morreu? Quem vai ficar no lugar dele? E aí nós arrancamos os cabelos pensando, né? Como é que a gente vai fazer agora diante dessa situação? Mas se nós pensarmos então no discipulado, nós vamos então estar também nos preocupando com os líderes, né? Que nós teremos no futuro, tá? E por fim, irmãos, se fazer discípulos é a ordem dada por Jesus, o que estamos esperando para obedecê-lo? No final das contas é isso. Se Jesus então nos ensinou que nós devemos fazer discípulos, isso por si só já deveria ser o motivo e a razão suficiente para que nós nos empenhássemos em procurar fazer discípulos.
Esse deveria ser o nosso objetivo pessoal, particular. Cada um de nós, então, deveríamos assumir esse compromisso diante de Deus, mas também de maneira plural, na igreja. Este deve ser o objetivo da igreja. O objetivo da igreja não é simplesmente envolver-se em atividades, o objetivo da igreja não é envolver-se em questões políticas, o objetivo da igreja não é simplesmente construir templos maravilhosos, né? Aquele tipo de templo suntuoso. O objetivo da igreja não é outro senão este: fazer discípulos de todas as nações. É este o objetivo, é esta a ordem dada por Jesus Cristo. E é a resposta que nós esperamos que cada um de nós tenhamos dado diante do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos algum tempo aí para perguntas, para algumas considerações, se os irmãos acharem por bem fazê-los. Sim, presbítero Eduardo. Deixa o microfone chegar ali, Eduardo, por favor. Só uma observação, eu não sei se o livro, né? O nome do livro, qual que é mesmo? A Igreja Discipuladora. A Igreja Discipuladora, né? Foram muitas informações aí passadas, né, para nós, e às vezes a gente pode ter perdido alguma coisa, mas vamos lá. Assim, me parece que uma questão assim essencial dentro de toda essa proposta, né, do discipulado, que realmente é muito interessante e importante para a igreja, assim, eu acho que devemos também orarmos, né, Sim. nos dedicarmos à oração, colocando tudo isso diante de Deus, né? Uma igreja que não ora, que os seus líderes não oram, uma igreja que não busca a presença de Deus em oração, a orientação do Espírito Santo, né? Assim, às vezes não consegue chegar a esses objetivos, né? Não sei se no livro trata dessa questão, mas eu acho assim, queria fazer essa observação também. Sim. Da importância da oração. Sim, sem dúvida, né? Sem oração a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Tudo isso que foi dito, com certeza a gente não desconsidera, né, o fato de nós termos que orar, né? O ponto aí, presbítero Eduardo, é que está bem claro para nós, né, aquilo que Jesus espera de cada um de nós e aquilo que Jesus espera da igreja, do Senhor, né, de que nós estejamos de fato envolvidos no discipulado. Não é algo simples, eu reconheço, né, não é algo fácil, né, nem de modo particular e nem para a igreja de modo geral, né? De fato, nós precisamos orar por isso, né? Exatamente para que as barreiras sejam transportadas, né? As dificuldades sejam vencidas, o entendimento seja claro, as pessoas realmente tenham compromisso com isso, né? As pessoas empenhem a sua vida nisso, mas é uma ordem que está clara para nós, né? Nós precisamos nos envolver de fato com essa ordem de fazer discípulos. Sim, doutor Miguel, seja bem-vindo. O senhor vai falar português ou espanhol? Nem português falo direito. Apesar que eu estou lá de uma professora de escola dominical, e eu já prometi que não ia me meter em assunto de escola dominical, mas eu vou quebrar esse acordo. Eu já vi um membro aqui, já me disse, um membro aqui, antigo aqui da igreja. Deixa eu ver se ele está... Não está aqui. Mas certa vez eu perguntei para ele por que o seu filho não vem, não gosta. Não, ele deixou de vir aqui porque um professor de escola dominical implicou com o cabelo dele. Olha só que... Não entendi, Miguel. Eu acho que você falou espanhol agora. Repete aí. Ele disse que o filho dele deixou de vir à igreja porque um professor de escola dominical implicou com o cabelo dele. Tá. Né? Quer dizer,
é um negócio meio decepcionante e tal. Eu já vi também eu não sei também se for a desculpa, né? A gente nunca sabe. Eu já vi também não foi dessa igreja aqui, lá em Braslândia, uma pessoa dizer que o filho dele deixou de ir à igreja porque o professor da escola dominical falou um dia lá que não acreditava que o homem tinha ido à lua. Então ele achou que o cara era muito ignorante, não tinha condições de dar aula na escola dominical. Estudo fatos, estou citando fatos de mais de 10 anos, para não falar em fatos que ocorrem agora, que entre ideologia e essas coisas pelo meio. Mas é preciso que haja, eu dei aula há algum tempo, né, quer dizer, em escola, sem ser em escola dominical, mas tem algumas coisas assim relacionadas a magistério que a gente tem uma noção. E é muito delicado ser professor de escola dominical. O Guilherme teve problema sério com o professor de escola dominical. O cara pegou no pé dele, por algum motivo. E todo mundo aqui, acho que quase todo mundo conhece o Guilherme, e ele, por pouco, porque foi, assim, de certa forma, meio perseguido por um professor de escola dominical. E ele estava, porque ele estudava, e o professor não concordava com as posições dele. Então, veja só o que uma pessoa desse tipo poderia ter causado. Então, o professor da escola dominical tem que ter muito cuidado, principalmente se ele sair dos assuntos lá que ele está tratando. Tem muito cuidado com isso, porque hoje os jovens têm muito acesso a informações e desinformação também. Então, quando sair de assuntos que não está ali na Bíblia ou que tem que ter cuidado sobre isso. Aqui mesmo eu tinha um professor de escola dominical que era terraplanista, e ele tinha problema, alguns alunos ficavam em dúvida com essas posições dele, né? Então, eu acho que é necessário que tenha uma coordenação com os professores de escola dominical para ter cuidado com certas bobagens que às vezes a pessoa entra. A Eliane já está me cutucando aqui que eu estou falando demais. A questão aí, Miguel, eu penso que isso não se limita apenas à escola dominical. Infelizmente, de maneira geral, né, a gente tem não é ausência, né, mas há uma insuficiência de pessoas que sejam capacitadas de fato, aptas, né, o que diz lá a Bíblia, são aptas para ensinar. E isso muitas vezes decorre daquela mentalidade que nós temos, né, de que nós achamos que doutrina é algo ruim, é algo seco, é algo que não produz absolutamente nada. Então a gente pensa que doutrina na igreja é algo que não nos leva a lugar nenhum. Quando, na verdade, a igreja ela se sustenta nas doutrinas, né? Se você não tem um conhecimento bíblico coerente sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre quem é Deus, sobre qual é o papel da igreja, né? Sobre homem, o que é o homem, o homem, digo, o ser humano, né? O que é o ser humano, você vai acabar em algum momento substituindo essas doutrinas por outros conceitos, por outras coisas. E no final das contas, você vai perceber que tudo se resume ao conhecimento das Escrituras, né? Por mais que a gente viaja, vai, chega no momento que você tem que voltar à Escritura, né? Eu conheço pessoas que começaram assim, não, essa igreja é muito doutrinária, é doutrina, eu vou para a igreja tal, porque lá tem um movimento X, movimento Y, lá a pessoa faz isso, faz aquilo, o apóstolo lá, a bispa faz isso, tem revelação, tem isso, tem aquilo. Essas pessoas foram nessas igrejas, só que chegou um momento que elas cansaram, entendeu? A gente come de vez em quando assim umas coisas tipo Burger King, a gente come McDonald's, né? A gente às vezes come assim algumas coisas na rua, né? Que a gente fala que não são comidas saudável, né? A gente pode comer isso de vez em quando, mas se você fosse alimentar só disso, chega uma hora que você fala, eu não aguento mais. Seu corpo, ele repudia isso. Então, a mesma coisa eu falo da doutrina. Você pode até comer umas
porcarias doutrinárias aí durante um tempo, mas vai chegar um momento que você não aguenta mais. E muitas dessas pessoas fizeram um caminho contrário. Saíram dessas igrejas porque não aguentavam mais tanta revelação, tanta encheção de linguiça, tanta besteira que era pregada nos púlpitos, e elas voltaram de novo para onde? Para as igrejas históricas, as igrejas tradicionais, né? Por quê? Porque eles vão dizer, lá tem doutrina, lá tem Bíblia, né? Lá o pastor não fica pregando o que ele acha, o que ele pensa, ele expõe a Escritura. E aí as pessoas se sentem alimentadas. E não é segredo, gente. É simplesmente se voltar para a doutrina bíblica. É isso, né? E, infelizmente, Miguel, isso não é só um problema de professores da escola dominical. A gente tem uma dimensão bem maior disso daí, infelizmente. Dona Ivânia Gouveia. Bom dia para todos os irmãos. É um questionamento bem dentro da questão do estudo de hoje. Será que existe algum outro tipo de relacionamento interpessoal de um cristão, seja com quem for, com outro cristão ou não, que não seja por meio do discipulado? Porque eu falo pela minha vivência exclusivamente, lógico. Não tem condição de o cristão viver se não for pelo discipulado. Porque se Jesus disse que pela autoridade que ele tinha, tanto na terra quanto no céu, portanto, se eu tenho autoridade, eu digo para vocês, indo, vivendo, andando, fazei discípulos, ensinai a minha palavra, é exatamente isso que a gente tem que fazer todo dia. Tem que realmente ser estilo de vida. Sim. É andar com, discipulado é andar com. Não é só a questão do cafezinho num sábado à tarde ou um cinema, não, é o dia a dia. Não tem outro meio do cristão viver e ter relacionamento interpessoal que não seja por meio do discipulado. O discipulado formal dentro da igreja é exatamente por causa da falha da vivência individual do cristão. Então, dentro da igreja, tem que se chamar a atenção para o discipulado, porque ele está faltando individualmente de alguma forma. Então, não tem outro meio de se viver se não for assim. Pelo menos o cristão, né? A gente tem que viver na vida do outro como Cristo viveu na vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Então, individualmente a gente vai escolher, claro, a gente escolhe as pessoas com quem a gente tem mais afinidade para viver o dia a dia, e não é fácil, porque a gente já tem os problemas pessoais, e todos eles para resolver, desde da hora que se levanta até a hora que se deita, mas você tem que estar envolvido com o outro. Você tem que estar pensando no outro, assim como você pensa em si próprio. Isso. Então, era só Dentro disso, dona Ivânia, se a senhora me permite, a pergunta que cada um de nós devemos fazer, e eu me incluo nessa pergunta, porque isso era uma inquietação que eu tinha no meu coração, eu já compartilhei isso aqui com os irmãos, né? A pergunta que a gente deve fazer é, se a nossa missão é fazer discípulos, seja de maneira individual, ou seja de maneira geral no que diz respeito à igreja de Cristo, ou seja, a igreja deve ser uma igreja discipuladora. Se nós não estamos envolvidos com isso, o que a gente está fazendo? A gente tem que se perguntar, se o objetivo da nossa vida não é cumprir isso daí, o que nós estamos fazendo, afinal de contas? É uma pergunta que a gente pode lançar para cada um de nós, e eu me incluo nessa pergunta, me coloco também nessa pergunta. Se eu não estou discipulando pessoas, se a minha vida não é para isso, o que de fato eu estou fazendo? Né? Será que eu estou só cumprindo um papel eclesiástico, administrativo? Será que eu não estou gastando meu tempo com coisas que realmente não são verdadeiras? Será que eu estou me enganando a mim mesmo? O que eu estou fazendo se eu não estou discipulando pessoas? Se eu passo anos após anos sem que nenhuma pessoa
perto de mim, seja levada a Cristo, ou eu não tenha gastado tempo com essa pessoa na tentativa de discipulá-la, o que de fato eu estou fazendo como cristão? É uma pergunta que a gente deve a se fazer. Pastor Sandro aqui. Então você vai ter que passar para ela. Estou brincando, pode falar. Bom, frente ao que nós estudamos hoje pela manhã, e o aspecto do discipulado, a sua importância, a questão do legado, né? Quando nós abrimos, vou falar de uma questão prática, tá, irmãos? Quando nós abrimos eleições dentro da igreja, para qualquer que seja a área, não precisa ser a área de diaconia, nem de presbítero. Por exemplo, presidente de SAF, o MP, né? E aí a gente percebe a problemática da igreja. Por que é problemático? As pessoas elas não se dispõem a assumirem, por vezes, até mesmo um chamado que Deus colocou, mas por incompreenderem ou por não terem sido trabalhadas dentro dessa perspectiva do discipulado, não assumem. A igreja tem um problema sério hoje, que a liderança, vou botar assim, minha comparação, né? A cristandade hoje contemporânea está dentro de uma minoria muito incompetente, de pessoas que não foram discipuladas, de pessoas que não compreenderam o cristianismo, que não sabem o que é o reino de Deus, e não aprenderam isso dentro das igrejas. Então, a gente tem uma situação, um raio-x da cristandade no geral, em que as pessoas não foram trabalhadas corpo a corpo, lado a lado, dia a dia, nessa questão do discipulado. Então, quando se abre sobre os aspectos de fazer uma eleição dentro da igreja, seja qual for a sociedade interna, e até mesmo para cargos de presbíteros e diáconos, as pessoas elas não se dispõem. É um problema sério. Um último aspecto, né, uma questão bem prática. Podem olhar a questão da rotatividade dentro das igrejas. Às vezes as pessoas elas entram, participam, mas depois elas somem. Nunca nos faltou, como igreja reformada, presbiteriana, a oportunidade de termos bons preletores, pastores e expositores das Escrituras. Mas o que nós somos hoje exigidos é a questão do discipulado, que é o testemunho, que é a oração, que é a prática. Então, no finalzinho aqui da aula do pastor, foi interessante essa questão de nós prepararmos as próximas gerações. Não há da nossa parte, como a geração contemporânea, de termos essa preocupação mesmo. Como é que a gente vai preparar a próxima geração da igreja, pelo menos da nossa igreja local aqui? Como é que vai ser essa situação? Né? Dona Joemi, ali, depois o Olson. E o Ariston vai ser o último. Eu só vou deixar porque ele é meu discípulo. Foi ótima a lição de hoje, viu, pastor? Hã? Foi ótima a lição de hoje. Obrigado, Dona Joemi. Me fez pensar e meditar bastante. Se os presbíteros, diáconos, os membros da igreja não estiverem ligados à videira verdadeira, não vai dar bom fruto. Sim. Tem que estar ligado na videira verdadeira. Tem que ter os João 15 na memória. E eu vou falar uma coisa que aconteceu aqui na nossa igreja, há muitos anos atrás. Tinha a Dilminha, nossa irmãzinha em Cristo, que já está com o Senhor. Ela foi dirigente do departamento infantil. Eu trabalhei com as crianças pequenininhas, a Ana Luísa era pequenininha, a Maria Eduarda eram pequenininhas. E ela falou, Jaime, eu quero que você vá no meu apartamento. E, por sinal, o apartamento aqui que eu morei um tempo, eu fui lá no apartamento dela para botar umas orientações para vocês, um ensinamento para você, porque lá tem duas menininhas que conhecem a palavra de Deus. Se você não estiver preparado, você vai ficar em situação difícil. Que era a Maria Eduarda e a Ana Luísa. Então, eu aprendi com ela isso. Por ser professor de escola dominical, é pegar a Bíblia, é estudar,
fazer bem direitinho, para chegar na hora. Ela falou assim, olha, não pode ser muito longo. Quando chegar, você tem que estar lá na sala para esperar os alunos chegarem. Depois eu colocar o sapatinho no lugar. Porque a Maria Eduarda ajuda. A Maria Eduarda sempre queria estar ajudando, mas sempre ajudando. Então, a Maria Ana Luísa também. Então, assim, é um exemplo que ela deixou para mim, eu pensando nela, na memória dela. Eu estou falando isso para vocês. Exatamente. É bom ouvir isso da senhora, né? Porque quando o discipulador ele entende que ele tem pessoas tão preciosas que ele precisa ensinar a palavra, né? Então ele se prepara, ele não deixa a lição para a última hora, ele pensa como é que ele vai aplicar essa lição na vida da Maria Eduarda, da Ana Luísa, do Nicolas, da Ana Luísa Santana, do Daniel, tantas outras crianças que passam, né? Como é que ele tem aquela preocupação, como é que essa lição vai servir para os meus discípulos, né? Para os meus alunos. Então é isso mesmo, viu, dona Joemir? Walson. O pastor, muito importante essa questão do discipulado, por várias razões aí, como o senhor expôs, inclusive a questão de envolver todo mundo, né, em mais estudo da palavra, em oração, né, se envolver mais nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Eu acho que todo mundo cresce espiritualmente mais com essa experiência, atendendo esse chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É lógico que isso aí é aquele discipulado talvez até formal, né? Não é talvez no nosso dia a dia, que a gente quer ali influenciar as pessoas com o nosso comportamento, trazer mais pessoas para ter curiosidade sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente também tem que ter, lógico que não é o foco aqui, né? Mas só para a gente pensar que às vezes dentro da igreja mesmo tem irmãos que estão passando por dificuldades, que a gente nem sabe, o senhor comentou um pouco hoje, né? Às vezes até falta, não comparece à escola dominical, ao culto, e às vezes, lógico, nós não somos aqui uma igreja grande, né? Mas a gente tem, às vezes, um ciclo de mais contato, né? Então, os irmãos, cada um ficar atento a essas pessoas, porque a gente não sabe, né? Quanto mais a gente se fortalecer espiritualmente, mais a gente fica não 100% seguro, mas fica mais forte diante dessas influências malignas que tem nesse mundo, né? Então, no que pese que a gente está focando aqui nas aulas com toda a importância, e esse é o objetivo de fazer discípulos, a gente também fique atento aos nossos irmãos aqui, que porventura estejam passando por dificuldade, às vezes está com a fé aí um pouco mais fria, e a gente, né, não é discipular essas pessoas, não, mas reanimar, né? Que a própria palavra de Deus fala isso, né? Em Provérbios 27:17 fala justamente isso, né? Que tem a ver também com discipulado, né? Na NTLH ele fala: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, isso é importante, a gente compartilhar a palavra, fazer comunhão com os irmãos, estudar a palavra em conjunto, e ter em mente também que, às vezes, no que pese, isso não é, obviamente, em toda a Bíblia, mas tem parte da Bíblia que existe mais de uma interpretação, e, às vezes, você tem uma, porque você, às vezes, estudou uma, outro tem outra, e, às vezes, a gente, de maneira precipitada, taxa aquilo ali como errado, ou não é heresia, alguma coisa assim, aí você tem que... Quem já deu aula sabe disso, né? Dependendo do espírito dos alunos, você não consegue fazer muita coisa, por mais capacitado que você seja. Então, nós, como igreja, e a palavra de Deus fala isso, nós temos a obrigação de estar escutando tudo e confrontando, verificando com a palavra de Deus. Eventualmente, algum ponto que a gente acha que está diferente, às vezes é porque tem mais de uma interpretação mesmo. E cada um aqui, a Bíblia não é de livre interpretação, mas, às vezes, dentro daquelas possíveis, você pode adotar uma. Um exemplo concreto que eu estava até lendo esses últimos dias, teve uma interpretação que eu estranhei, mas depois fui precisar mais, e realmente tinha essas duas. A questão do batismo com fogo. Na própria teologia reformada, tem duas interpretações possíveis. O pastor Augusto Nicodemos adota uma, que são as referências na igreja presbiteriana, e o pastor Hernando Dias Lopes adota outra. E não quer dizer que um esteja errado, o outro esteja certo, não, simplesmente adotou-se. Então, a gente tem que ter cuidado, às vezes, quando a gente tem alguma posição, alguma experiência, algum texto, de algum livro, que alguém adota alguma coisa, ver se é aquilo ali, pedir orientação do Espírito Santo, orar, ler a palavra, como a palavra de Deus é uma palavra viva, né? Toda vez que você se aprofunda em algum versículo, às vezes o Espírito Santo lhe ilumina e você entende um pouco diferente. Então, ter esse coração aberto,
Não, obviamente, para heresias, né? Mas para você amadurecer espiritualmente, né? E não ficar, às vezes, taxando uma coisa como certo e errado, né? Categorizando um e o outro. Não ser aberto, né? Para a palavra de Deus fala que você tem que escutar tudo aí e reter só o que é bom, né? Então, a gente tem que ter esse espírito aberto para todos nós amadurecermos individualmente, como cristão, e como igreja também, se preocupando um com os outros. Ok. O Ariston, e aí os meninos já podem se posicionar ali para a gente louvar a Deus. O presbítero Geraldo quer falar ali também. Dom Geraldo vai ser o último, viu, presbítero Geraldo? Pastor, vou trazer aqui uma parte que foi falado. Os presbíteros recusarão envolvimento em tantas atividades, como trabalho após o expediente, reuniões da firma e mesmo da igreja. Eu acho importantíssima essa orientação, e aqui acredito não só para os presbíteros, mas para todos que exercem liderança na igreja, e o perigo de se envolver principalmente com atividades excessivas da igreja, mas com tantas responsabilidades que se impõem ao presbítero, eu vejo quase impossível de ele não comprometer o relacionamento com a sua família. A ideia é não comprometer o relacionamento com a sua família, principalmente nos dias atuais em que a gente vive, que os presbíteros, diáconos e os membros mesmo como um todo, a gente realiza atividade secular, cumpre uma jornada de 40 horas semanais. Aí você tem cultos na igreja, às vezes tem 2, 3 cultos na semana. Foi para o espaço, o tempo de ficar com a família, de desenvolver o relacionamento. E aí, não tendo um relacionamento bem desenvolvido, fica difícil de discipular, né? Porque, e aí, assim, é importantíssimo trazer isso, né? Essa orientação, porque a gente às vezes corre esse risco, a gente inclina para isso, né? Às vezes quer tá empolgado com as atividades da igreja mesmo, e também do trabalho. Você tem trabalho lá para cumprir normalmente, e às vezes até se inclina a fazer trabalhos, exceder a sua carga horária. Então, acho que é importantíssimo. A gente também está observando isso mesmo. Talvez aí, Ariston, a questão da exigência que a igreja faz, talvez ao presbítero, né? Seja exatamente por causa disso, porque a igreja não entende de fato a sua missão, né? E às vezes a igreja está tão cheia de atividades, né? Lota a agenda de programações, e aí exige do presbítero a presença dele em todas, né? E aí o presbítero tem que estar na atividade das crianças, aí o presbítero tem que estar na atividade dos adolescentes, aí o presbítero tem que estar na atividade de casais, aí o presbítero tem que estar na atividade das senhoras, aí o presbítero tem que estar no culto domingo à noite, aí ele tem que ir à escola dominical, aí é o que eu estou falando, a igreja exige muitas vezes dele isso, porque às vezes a igreja não está entendendo de fato o seu papel. Então ela acha que a atividade é o papel dela, ela precisa fazer atividades, programações, né? Então a intenção ali é a gente exatamente tentar alinhar e a gente verificar qual é o nosso objetivo. Se o nosso objetivo principal é fazer discípulos, então a gente vai tentar encontrar na nossa agenda momentos para isso. O presbítero com a família dele, os presbíteros, os líderes, o pastor para a família dele, assim como os demais membros da igreja também, isso não se relaciona só a eles, e também nas nossas programações. Então, ao invés da gente encher a igreja de programações, a gente vai procurar fazer aquilo que de fato é importante, né? As programações elas vão continuar existindo, mas elas vão ser bem mais orientadas, talvez no menor número, né? Talvez a gente mude a nossa perspectiva com relação a essas atividades, né? E aí dentro disso outros líderes também surgem, né? Que podem estar à frente disso daí, exigindo talvez menos tempo do presbítero nessas demandas todas, né? Então ele vai gastar mais tempo exatamente pastoreando a família dele, pastoreando as pessoas. Terminar, pastor. E aí tem um outro perigo que é, às vezes, aí eu vou falar dos membros, talvez, aí mal orientados, para não negligenciar a participação em várias atividades da igreja e religiosas,
ele acaba negligenciando lá no seu trabalho secular que ele tem que cumprir e dando um péssimo testemunho, e aí acho que faz efeito até contrário. Presbítero Geraldo, vou ter que abrir para a Ana Josina ali. Senão ela vai brigar comigo. Desculpa, eu tenho. Não, fica à vontade, Geraldo. Reverendo, você pode voltar naquele slide que está falando das avaliações? Tem um item lá que eu talvez não entendi ele direito. Pode ser que eu escrevi errado também, mas pode voltar lá. Por favor. Deixa eu ver aqui se está Me funcionando desculpa, ainda. mas... Rapaz, eu não sei nem o que eu tomei no café da manhã hoje, mas vai voltando aí. Tem que voltar, eu também não lembro o nome dele, não. Aquele que tem várias... Deixa eu ver aqui, Lucas. Libera aí para mim, por favor. É esse aqui, ó. É esse, presbítero Geraldo? É esse aí mesmo. Isso. Quando coloca aí assim, ó, o comportamento do presbítero deve estar alinhado às convicções da comunidade, padrões. O que você não entendeu? Qual é a sua pergunta? É porque hoje, até como foi citado aí, com tantas informações, com tantos padrões que a sociedade tem colocado, eu entendo ali, eu vou colocar assim, o padrão é bíblico, né? Nosso da igreja é bíblico. Isso. Aí quando vem aí alinhados às convicções da comunidade. A comunidade que eu quero dizer ali é a igreja, né? Aí tem que estar, o padrão é bíblico, né? Isso. Então, muito obrigado. A comunidade ali lê-se, ele tem que estar alinhado às convicções da igreja, aos padrões da igreja. Que é o padrão bíblico, Isso. né? Então, Então, não é os padrões, então esse padrão é o padrão bíblico. Os padrões da igreja no sentido, por exemplo, né? Ele tem que aceitar o sistema de governo da igreja, por exemplo. Certo, ok. Ele tem que aceitar os padrões confessionais da igreja, por exemplo, né? Então ele tem que aceitar, por exemplo, as decisões da igreja. Então é nesse sentido aí, padrões ou convicções da comunidade é alguém que de fato exerce a liderança, mas que ele não diverge daquilo que a igreja acredita. Então é nesse sentido aí, não padrões do comunidade do mundo, né? Obrigado, Eu acho que é isso que você entendeu. Obrigado e desculpa. Nada. Sim, Ana Josina, para a gente encerrar. Ok. O que eu queria falar sobre essa quantidade de eventos e sobre a responsabilidade individual. Sim. É a responsabilidade de cada um. Inadmito na minha cabeça de que alguém seja prejudicado a vida pessoal pela igreja. Ele não foi cuidadoso. Sim. Ele precisa ser cuidadoso porque ele tem que saber que a responsabilidade dele diante de Deus é primeiramente com a sua família. Né? E com relação à quantidade de eventos, as pessoas precisam rever esse pensamento quando ele olha a quantidade de eventos. Cultos, não sei o quê, não sei o quê. Gente, veja isso como oportunidade de você estar presente. Não há necessidade de você sentir como uma cobrança porque você não está. Eu não pude hoje no culto de quarta-feira, que bom que eu tenho o culto de domingo. Eu não pude ir na departamental do dia 8 de fevereiro, que bom que teremos outra departamental. Entende o que eu estou falando? Porque nós tivemos problema este ano que passou com relação a isso, como se houvesse uma grande cobrança. Gente, é oportunidade. Ninguém é obrigado a estar em todas os eventos da igreja. Considera isso como oportunidade. Eu gosto de estar em todos, porque para mim são oportunidades. Mas quando eu não posso vir, eu também não tenho peso na consciência por isso. São oportunidades. Então, eu queria deixar isso para a igreja, porque são problemas muito próximos que a gente viveu este ano de 2024. Esse conceito, essa ideia de oportunidade de servir a Deus e responsabilidade individual de cada um pela sua vida espiritual. Não adianta a pessoa vir em todas as atividades da igreja e dizer, por causa da igreja, eu negligenciei a minha família. Ele negligenciou a sua família por irresponsabilidade própria. Isso. Eu acho que o que foi dito aí, Ana Josine, o que eu estou tentando dizer também é exatamente isso. Primeiro, são os propósitos que a gente precisa reavaliar. Então, é uma questão de reavaliação mesmo. E os perigos que nós corremos. Né? Os perigos, eles existem, né? De nós acabarmos num ativismo tão grande que, infelizmente, às vezes, de fato, nós negligenciamos as nossas atividades ou as nossas prioridades. Né? Então, é só essa pontuação aí que tem que ficar tranquila para nós.
certo é isso, é que a responsabilidade ela é individual, ela é nossa. Né? A proposta da igreja, a proposta da comunidade, né, foi colocada, da SAF, da UPA, da UMP, da UCP, ela foi colocada como uma proposta. Sinta isso como uma oportunidade de servir a Deus. Mas lembra que depois não adianta dizer que porque teve aquele evento eu negligenciei. É isso que eu quero deixar muito claro. Somos responsáveis diante de Deus pela nossa família. Ok. Não adianta transferir culpas e responsabilidades.